começa a questão comentando sobre a descoberta de um laser em 1953, né, e falando que isso está sendo utilizado cada vez mais ao longo do dia. E aí diz que um estudante de ensino médio possui um laser verde que tem uma potência de 200 miliwatts, né? Então, nós já temos uma informação para poder estar registrando desse problema, que é a potência do laser, né? Então, eu vou colocar aqui, pot igual a 200 miliwatts. Lembrando que milli é 10 elevado a menos 3, né? Então, a gente já pode estar colocando, para ficar na unidade do SI, então, 200 vezes 10 elevado a menos 3 watt. E aí, né, tem aquela discussão de que um raio laser focalizado, né, no olho, na retina, por um determinado intervalo de tempo pode causar cegueira, né, ou sérios danos à nossa visão. E aí ele fala lá também, ele comenta que o calor específico sensível do olho é de 3.590 joule por quilograma Kelvin, né? Então a gente vai anotar aqui essa informação, o calor específico sensível do olho, como sendo 3.590 joule por quilograma Kelvin, né? E aí logo de cara a gente deve chamar a atenção porque o nosso calor específico sensível na unidade de energia ele está trabalhando com um joule, mas lá na nossa unidade de potência ele está com o watt. E é importante que vocês saibam que um watt é a mesma coisa do que um joule por segundo, né? Então a gente pode reescrever a nossa potência em termos da magnitude. Não vai alterar muita coisa, né? Vai continuar sendo 200 vezes 10 a menos 3, mas nós vamos estar com a unidade de medida correta, né? Ou seja, 200 vezes 10 a menos 3 joule por segundo, ok? E aí ele fala também que a densidade do olho, né, que ele chamou de Rho, que é de 1.000 kg por metro cúbico. Então, vamos colocar essa informação. A densidade do olho, ela vale 1.000 kg por metro cúbico, ok? E aí o que acontece, né? De um determinado experimento, um laser ele penetrou no olho com uma distância de 1 milímetro, né? Foi o quanto que ele causou o dano. E depois que esse laser penetra no olho, a área do fundo atingida tem uma área de 25 milímetros quadrados. E aí todos nós, né, devemos nos atentar de que o laser ele tem um formato cilíndrico, né? Então, lá na ponta dele, o formato vai ser de um círculo, ok? Então, e ele colocou qual foi essa área que é de formato circular que causou um dano lá no fundo do olho. Então a gente tem aqui, né, essa área que foi de 25 milímetros quadrados, né? A gente pode ter até esquematizar, né? Aqui mais ou menos. Ele coloca ali que penetrou um olho, né? E no fundo do olho. Então a gente poderia fazer uma representação, né? Como se fosse essa área mais circular aqui, né? Que ele causou um dano. E aí, né? Tem o quanto aqui, né? Que o raio laser. Eu fiz na cor verde porque ele falou que o laser era verde também, né? E aí, né? Mais ou menos essa regiãozinha aqui, né? Com um formato cilíndrico, que foi a região do dano causado por esse laser, né? E ele informa pra gente também que o intervalo de tempo em que esse laser ele ficou atuando aí causando dano no olho foi um intervalo de tempo de 5 segundos, né? E aí ele pergunta pra gente qual foi a variação de temperatura provocado no olho, né, durante esse intervalo de tempo, quando ele ficou sob o efeito desse laser, né? Então, aqui nós temos a nossa pergunta, que é a variação de temperatura. Ele coloca um ΔT maiúsculo, né, mas eu gosto de chamar temperatura de θ. Então, essa aí é a nossa pergunta do problema, tá certo? Bom, então como ele coloca potência, coloca intervalo de tempo e pede variação de temperatura, ele já está chamando, convidando a gente para poder aplicar a seguinte expressão, né? Que potência média no caso, é a razão entre a quantidade de energia gasta pelo um intervalo de tempo. Ok? O tempo ele informou que é de 5 segundos. A potência ele também informou que é de 200 vezes 10 a menos 3 joule por segundo, né? Já convertido. Só que aí, na parte da nossa quantidade de calor, né? Que a gente vai ter ali massa vezes calor específico sensível vezes variação de temperatura sobre intervalo de tempo, né?
E aí, nós inicialmente estamos com duas incógnitas. A variação de temperatura é o que o problema nos pediu, né? Então está aqui já mencionado, né, a nossa interrogação. Só que a massa ele não informou, né? Então, por enquanto, a nossa massa ela é um valor desconhecido, tá certo? E aí o seguinte, eu havia comentado no começo da questão de que o laser, né, ele tem um formato, se você for pensar na perspectiva de geometria espacial, ele tem um formato de um cilindro. E aí, o texto, ele traz pra gente uma informação muito interessante, que é essa onde eu estou apontando a seta aqui, que é a densidade do olho. Ou seja, ele estabeleceu uma relação de massa por volume. E se a gente está falando de formato cilíndrico do laser, né, na perspectiva da geometria espacial, então a gente vai pensar num cilindro de fato. E como o metro cúbico é unidade de volume, talvez então seja interessante também a gente pensar nessa região atingida, o volume, né, do olho que foi causado esse dano por conta do laser. E olha só, o enunciado ele traz duas informações para a gente, né? Ele traz essa área circular aqui, causada pelo dano, que é de 25 milímetros cúbicos, e ele também dá a distância que foi causado o dano, que é de 1 milímetro. E espero que todos vocês saibam que o volume de um cilindro, né? Vou botar aqui o volume do cilindro, ele é dado pelo produto da área da base, que já está pronta para a gente, vezes a altura, né? Ou você poderia colocar πr ao quadrado vezes h, que seria a mesma coisa, né? Porque um cilindro, a base dele tem formato de círculo, então seria o πr ao quadrado. Mas, nesse caso aí, o enunciado já facilitou a vida para a gente, que foi informando a área da base pronta, né? Aí você vai precisar fazer o cálculo com π, né? Que é um número irracional, né? Infinitas casas decimais, então tá ótimo, né? Então vamos calcular aqui o volume do nosso cilindro, como sendo 25 milímetros quadrados vezes 1 milímetro, que foi a altura, né, provocado do dano. Então esse volume a gente acaba obtendo como 25 milímetros cúbicos, né? Seria o volume do olho atingido. Só que a densidade do olho informada não foi quilograma por milímetro cúbico, mas sim quilograma por metro cúbico. Então nós vamos ter que transformar de milímetro cúbico para metro cúbico, né? E aí, abrir aqui um parênteses durante a resolução desse enunciado, né, sobre o nosso sistema métrico decimal e algumas conversões de unidades, né? Então, a gente tem ali, né, o quilômetro cúbico, tem o hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico, né? Então, cada salto desse, a gente vai multiplicando ou dividindo por 1000. Como a gente quer transformar de milímetro cúbico para metro cúbico, então são 3 saltos, né? Então é 1000 dividido por 1000 dividido por 1000, ou seja, dividido por 1 bilhão, né? E dividir por 1 bilhão é a mesma coisa que multiplicar por 0, né? Vários zeros, com até o 1 no final, com 9 casas decimais. Só que como 1 bilhão, né? Eu vou dividir por 1 bilhão. Só que como 1 bilhão é a mesma coisa do que 10 elevado à nona, né? Então você dividir por 10 à nona é a mesma coisa que você multiplicar por 10 elevado a menos 9, né? Então, na verdade, o volume do dano causado, né, no olho, o volume do olho, né, que recebeu esse dano, acaba sendo 25 vezes 10 elevado a menos 9 metros cúbicos, né? Agora nós estamos na nossa unidade que foi mencionada a densidade do olho. E aí a gente pode aplicar uma velha regra de 3, né? Porque se a densidade, ali ele formou, cadê? Quanto? 1000 kg por metro cúbico, né? Então, em 1 metro cúbico, eu tenho 1000 kg. Portanto, né, em 25 vezes 10 elevado a menos 9 metros cúbicos, quantos quilogramas nós vamos ter, né? Então, essas duas grandezas elas são diretas, né, aplicando a regra de 3. Portanto, a nossa multiplicação ela vai ser cruzada, né? Então, x vai ser 25 vezes 10 elevado a menos 9 vezes 1000 quilograma. Só que 1000 é 10 a terceira, né? Então, fazendo ali uma multiplicação de potência de bases iguais, 10 elevado a menos 9 vezes 10 elevado à terceira, então a gente vai ficar com 25 vezes 10 a menos 6 kg, ok?
E é agora que nós achamos, isso aqui seria a massa do olho atingida, né? Vamos deixar isso aqui especificado. Massa do olho atingida. E então agora a gente pode retornar, né, lá para o nosso problema. A gente a gente não conhecia a massa, mas agora a gente tem, então a gente pode voltar para o nosso problema, ok? Nossa expressão está essa aqui: potência igual a massa vezes calor específico sensível vezes variação de temperatura pelo intervalo de tempo. E aí, basicamente, a física já finalizou, né? Agora só ficou a parte da matemática mesmo, tá certo? Então, aí, substituindo os valores, a gente vai ficar com 200, cadê? 200, 200 vezes 10 a menos 3 é igual a 25 vezes 10 a menos 6 vezes 3.590 vezes a variação de temperatura, que é o que eu quero, dividido pelo 5, né, que é o intervalo de tempo, tá? E aí a gente pode já estar fazendo uma simplificada aqui, né, porque 25 dividido por 5 é igual a 5, né? Então, 200 vezes 10 a menos 3 é igual a 5 vezes 10 a menos 6 vezes 3.590 delta teta, né? Agora a gente vai passar toda essa expressão, tá dividindo, e 5 vezes 3.590, deixa eu ver, vai dar 15.000, 15.000 com 500, 2.500, 17.500 com 450, 17.950, né? Então, 200 vezes 10 a menos 3, dividido por 17.950 vezes 10 a menos 6. Essa é a nossa variação de temperatura, né? E, dividindo esse valor, você ainda pode fazer o seguinte, né? Se for fazer a conta no braço, a gente pode fazer no seguinte formato, ó. Colocar 20.000 vezes, aliás, né? 200.000 logo aqui, 200.000 vezes 10 a menos 6, né? Eu adicionei 3 zeros, então eu reduzi lá no expoente em 3 unidades, então saiu de menos 3 para menos 6. E colocar 17.950 vezes 10 elevado a menos 6, igual a variação de temperatura. Então a gente já consegue cortar as nossas potências, né? Então a nossa variação de temperatura vai ficar 200.000 dividido por 17.950. Corta esses zeros aqui, ou simplesmente 20.000 dividido por 1.795. Então 20.000 dividido por 1.795. Vamos começar com 1 aqui, né? Então 1.795 para 2.000. Isso vai dar, vai sobrar, né, na verdade, 205. 205. Bota mais um zero. Aí de novo vai ser por 1, né? Então 1.795 para 2050. Então agora vão ser, deixa eu ver, 255. É isso mesmo? 255. Não dá mais, zero aqui e vírgula. Aí continua 1, né? E agora vai dar, deixa eu ver ali, para 2.550, isso vai dar, deixa eu ver, 700, deixa eu ver, 755. 755. Botando mais um zero. Isso vai dar o quê? Um 4, deixa eu ver, 5 vai passar. Então, um 4 aproximadamente, né? Então, a nossa variação de temperatura, ela foi de 11,14 Kelvin. Por que Kelvin, né? Porque o calor específico sensível está em joule por quilograma Kelvin, e não grau Celsius, como aparece na maioria dos problemas, tá? E aí, esse 11,14, ele está de acordo com a letra C, né? Aí na alternativa, ok? E aí, para finalizar, a gente pode, né, fazer um comentário, porque uma variação de temperatura na escala Kelvin é a mesma variação de temperatura na escala Celsius, né? Então, variar 11,14 Kelvin é a mesma coisa que variar 11,14 graus Celsius, que é muita coisa, né? É muita coisa. Então, praticamente, né, o dano é muito alto aí no olho, então, muito perigoso essa questão do laser. Então, cuidado com esse uso.
E é isso, espero que vocês tenham não só gostado, mas entendido essa resolução. Então, um forte abraço para vocês, fiquem com Deus, bons estudos e até o próximo vídeo desse conteúdo ou de qualquer outro conteúdo de física. Um forte abraço, até mais. Tchau, tchau, valeu.